voltamos a estar consigo. Seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica. Nós estamos aqui diariamente para lhe fazer companhia, mas não só. Para o incentivar a si a abrir a sua Bíblia, poder escrutinar tudo aquilo que o Senhor Deus tem para nos oferecer e que, mesmo se já conhecemos, mesmo se já lemos, não significa que não aprendamos sempre, cada vez que voltamos a ler, cada vez que voltamos a estudar. E por isso mesmo, convidamos-lo a estar connosco diariamente aqui na Escola Bíblica. Meu nome é Jorge Duarte, estou com o pastor Pedro Esteves. É sempre um privilégio podermos levar esta conversa por diante e encontrarmos os pontos principais daquilo que o Senhor Deus quer nos dizer. Para hoje, Pedro, nós começamos sempre com um sumário. Qual é o sumário da lição de hoje? A lição de hoje tem um sumário que pode ser resumido na seguinte frase: a autoridade do apóstolo Paulo, tal como nós vamos encontrá-la aqui na carta aos Gálatas, essa autoridade vem-lhe do chamado que Deus lhe fez. Não é uma autoridade de natureza humana, mas divina. Isso é muito interessante nós podermos estudar e por isso nada melhor do que começarmos então com o livro de Gálatas, visto que vamos iniciar a partir de hoje a abrir várias vezes na Epístola aos Gálatas. Vamos abrir no capítulo 1, também no versículo 1. Se não tiver a sua Bíblia à mão, pode ler connosco através do nosso quadro. Diz que Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Ora bem, Pedro, esta expressão que Paulo utiliza aqui logo na abertura desta epístola, desta carta, poderia ser interpretada, eu diria, como uma espécie de autojustificação. Sim, pode ser feita essa leitura, mas se formos aqui ponto por ponto, que é o que vamos tentar fazer na nossa rubrica agora, em alguns minutos poderemos ver que é bem mais do que isso. Em primeiro lugar, eu diria que nós devemos ler esta expressão de abertura do apóstolo Paulo, que se vai declarar apóstolo, mas que vai automaticamente, quase como uma espécie de parênteses, vai dar força à ideia de que esse título que ele está a atribuir-se a si próprio tem uma identidade divina, uma coisa que lhe foi confiada por Deus, não é ele que se está a querer atribuir a si. Mostra-nos que, com certeza, na igreja, na Galácia, havia algumas pessoas, alguns crentes que possivelmente puseram a sua autoridade apostólica em causa. E isso justifica que o apóstolo Paulo tenha decidido a importância de iniciar esta reflexão, deixando claro essa mensagem de que a sua autoridade como apóstolo, aquele quem Deus enviou, vinha-lhe precisamente da autoridade que Jesus Cristo e Deus o Pai lhe confiaram. E é curioso que ele aqui coloca quase tudo o que nós necessitamos saber de quem é o nosso Deus, não é? Porque ele coloca o Pai, coloca Jesus e coloca também a ressurreição como um dado adquirido, que Jesus era o Salvador e que ele tinha ganho a vitória, não é? Como a ressurreição funciona como um selo de vitória. Exato. E, portanto, esse selo de vitória está com ele porque Jesus Cristo lhe confiou. A verdade é esta: a mensagem de Paulo, como é evidente, não agradava a algumas pessoas. Nós sabemos que nesta altura já circulavam na Igreja ideias fora da verdade do Evangelho. Havia pessoas com interesses particulares. Tivemos já aqui a oportunidade de ver, um exemplo disso era a forma como os judeus, os cristãos, mas de origem judaica, tentavam influenciar as práticas dos crentes, trazendo, portanto, falsidade, desde logo, para a mensagem e a prática cristã. E é evidente que, neste contexto, o apóstolo Paulo nunca negociou a verdade e, por isso, algumas das coisas que ele dizia, naturalmente, não satisfaziam as vontades pessoais de algumas pessoas. Ora, nós sabemos, se calhar alguns de nós por experiência, que quando não se consegue atacar os argumentos de uma pessoa e a validade das coisas que ela diz ou ensina, muitas vezes então ataca-se a pessoa. Coloca-se em causa a própria pessoa. Isto vale no mundo político, onde às vezes os líderes se atacam desta forma, e em tantas outras dimensões, onde quando não temos argumentos, eventualmente atacamos a pessoa, quem sabe se ela tem autoridade para fazer. E agora, não será difícil, portanto, a partir desta abertura, e depois do que vemos da própria carta, entender que o apóstolo Paulo estaria a ser posto em causa, talvez por comparação a outros apóstolos que tinham tido esse privilégio, nomeadamente o de conhecer Jesus Cristo e de terem sido chamados por ele. Agora,
terceiro ponto que importa aqui salientar é que qualquer pessoa, ainda que um grande apóstolo como o apóstolo Pedro, João ou qualquer outro, o facto de terem privado pessoalmente com Jesus e terem sido chamados por ele quando aqui esteve, isso não lhes dava nenhuma vantagem. Esse é um ponto importante. E porquê? O ensino, aliás, do Novo Testamento, ele é muito claro, se o pudéssemos resumir, o ensino sobre esta área é de que a vocação, ou seja, o chamado que Deus faz a cada pessoa e depois os dons que Deus concede a essa pessoa para os executar são exclusivos de Deus. Deus entrega o chamado e a capacitação a quem Ele entende. Saulo, aliás, já tivemos a oportunidade de fazer essa reflexão, foi um chamado talvez inesperado, que ninguém humanamente pensaria que estaria nas condições certas. É por isso que Paulo é um dos magníficos exemplos de que a vontade divina, no chamado e nessa autoridade para executar a vontade de Deus, porque o que é importante notar aqui é que quando Deus chama alguém, chama-o para servir. Ou seja, para entrar nessa dinâmica de ser um instrumento para que a vontade de Deus, que é a vontade de bem, de produzir o bem, ou seja, de abençoar, que essa vontade se manifeste. Deus usa meios humanos. Ele não envia anjos por sistema, nem põe as pedras a falar. Claro. Deus usa seres humanos para serem esses seus instrumentos. E, portanto, a autoridade de qualquer homem ou mulher que seja chamado por Deus, ainda que para ministérios ou funções diferentes, essa autoridade ela não é distinta na sua natureza. Por isso, mesmo aqueles que tenham privado pessoalmente com Jesus não estavam em nenhuma vantagem sobre o apóstolo Paulo, porque a natureza do chamado era igual. Ou seja, Deus viu nestes homens o potencial necessário, ainda que nas suas fraquezas, mas Deus viu neles o suficiente para os usar como seus instrumentos e depois deu-lhes os meios, ou seja, as capacidades, os dons, os recursos para poderem executar. Deus faz isso da sua livre vontade. O Espírito Santo ensina-nos as Escrituras, o apóstolo Paulo, a quem explora muito esse tema, o Espírito Santo dá os dons, distribui-os a quem quiser, como lhe aprouver. E Paulo percebeu claramente isso, não é? Por isso é que ele vai dizer a todos que ele é apóstolo não da parte dos homens. Não é? É exatamente isso. Ou seja, a autoridade com que o apóstolo se move dentro da igreja, a autoridade com que ele vai assinar as suas cartas e exortar, instruir, corrigir, essa autoridade não lhe vem do facto de ele ser muito instruído ou do facto das pessoas gostarem ou não gostarem dele. Essa autoridade vem-lhe e ele reconhece e dilo claramente de um poder muito superior, o de Jesus Cristo, a quem ele atribui, como é evidente no seu chamado, sempre o papel essencial, ou não fosse o próprio Cristo que lhe tenha aparecido naquele caminho de Damasco e o tenha chamado para ser como barro nas suas mãos a quem ele pudesse moldar. O que é que nós podemos aprender com esta ideia que passámos aqui, com estes pontos que exploramos e colocarmos em prática o aprendo fazendo? Hoje, olha, pensando nesta reflexão, se calhar nesta dificuldade ou luta que o apóstolo atravessava neste momento, por não ser por alguns reconhecido como apóstolo, eu diria que o mais importante que cada um de nós tem de responder é qual foi o chamado que Deus fez a cada um de nós. Estou absolutamente seguro de que o Espírito Santo não tem lapsos de memória e, portanto, ele não se esquece de umas pessoas e lembra-se mais de outras. Por isso eu acredito que qualquer pessoa, independentemente da sua circunstância, daqueles que nos ouvem e veem nesta altura, seguramente Deus também tem um chamado preciso para a sua vida. Se calhar algumas pessoas já sabem claramente qual é esse chamado, mas quem sabe não têm sido leais, talvez por medo, por vergonha, por hesitação. Outros ainda estão talvez à procura. Mas nós hoje gostaríamos de aplicar esta mensagem à nossa vida dizendo seguramente Deus tem um chamado específico para a sua vida. Procure-o, encontre-o, aplique-o e a autoridade para que esse chamado produza bom fruto, ela vem do céu, vem do próprio Deus, daquele que o chamou para o servir. Não diga que não, como nós estamos a fazer aqui também. Claro. Perante este chamado que o Senhor Deus faz a cada um de nós, fica também, digamos que, a certeza de que a escola bíblica é sempre um local onde você pode aprender e, de alguma forma, pode refletir sobre as coisas que Deus tem para cada um de nós. Amanhã voltaremos neste mesmo horário. Contamos consigo. Até lá.
Deus.